Eu queria ler com os irmãos alguns textos do livro de Romanos, no capítulo... Eu vou ler três trechos. Romanos capítulo 12, versículos 1 ao versículo 8. Depois eu vou falar os outros textos. São 3 textos no livro de Romanos, tá? Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8 diz assim: Portanto, irmãos, vou ler na versão NVI, tá? Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como também um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Queria ler ainda com os irmãos um capítulo à frente, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8 ao versículo 10, diz assim, Romanos 13, versículo 8 ao versículo 10 diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E o último trecho, queridos, prometo, Romanos capítulo 14, versículo 14 ao 17, Romanos capítulo 14, a partir do 14 ao 17, diz assim: Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar, queridos. Pai querido, eis aqui a tua igreja. Eis aqui a tua igreja diante da tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor nos oriente, nos direcione e que, acima de tudo, o teu Espírito Santo esteja em nós, esteja no nosso meio, e ele seja, Deus, o árbitro dos nossos corações. Revele a nós, por meio do teu Espírito, por meio da sua graça, Deus, aquilo que o Senhor tem a falar em cada coração, aquilo que o Senhor tem a direcionar, aquilo que o Senhor tem a dizer, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a forma como o Senhor nos vê e nos trata. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, podendo, Senhor, ouvir a Tua palavra, e que essa palavra, Deus, frutifique no nosso coração, que ela caia num solo fértil e que frutifique a 10 e 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos irmãos, quantas igrejas evangélicas você conhece?
todas elas são igrejas bíblicas? Seguem, de fato, aquilo que é preceito nas Escrituras Sagradas? O que torna uma igreja bíblica? Será que essas características que tornam uma igreja bíblica, nós temos visto em todas as nossas igrejas no Brasil, por exemplo? Quais são as características que existem numa igreja que a gente percebe e sabe que não são bíblicas? Será que existem? Quais seriam elas? Quais deveriam ser as características de uma igreja bíblica, fundamentada nas Escrituras, fundamentada na palavra? São muitas perguntas, né? Lógico que nós não vamos tentar responder a todas elas, mas eu queria propor aos irmãos uma reflexão nessa manhã, a partir da carta de Paulo aos Romanos, conforme nós lemos aqui alguns capítulos, alguns trechos de alguns capítulos. Eu gostaria de trazer reflexão junto com os irmãos e ponderar sobre algumas das características que devem existir numa igreja para que ela seja de fato uma igreja bíblica que cumpre cabalmente a sua função conforme prescrita nas Escrituras. Então, a partir desse trecho, a nossa ideia nessa manhã é refletirmos ainda num primeiro momento quais seriam algumas das características para que uma igreja seja de fato uma igreja bíblica, uma igreja que se fundamenta na palavra de Deus. Infelizmente, queridos, eu fiz aqui várias perguntas e talvez nós temos, de certa maneira, uma mesma resposta. Eu vou dizer por mim. Tenho visto algumas igrejas, alguns pregadores, alguns ministérios que são, no meu entendimento, meu, individual, tá? Cada um tem o seu, são completamente antagônicos àquilo que diz a palavra. São ministérios, em muitos momentos, que são fundamentados, que são preconizados por crescimento individual, por vaidade, por poder, por ganância financeira e por aí vai. Infelizmente, não são poucos os exemplos. Infelizmente, essas características existem. Eu, pelo menos, percebo e talvez alguns dos irmãos percebam também. Até por isso, nós precisamos e temos a importância, é muito importante refletirmos quais são essas características que tornam uma igreja bíblica. Porque nós estamos aqui, eu não tenho a menor dúvida de que aquilo que todos nós almejamos é estar numa igreja em que cumpre a palavra de Deus. Estar numa igreja em que pregue o Evangelho e que, mais do que pregue o Evangelho, que viva o Evangelho na sua essência, naquilo que é. Nós esperamos que ser uma igreja que materialize a vontade de Deus, que o agir da igreja seja uma materialização daquilo que Deus espera de cada um de nós. E aqui, nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja que estava sendo formada na capital do Império Romano, ele faz uma analogia já no primeiro capítulo que nós lemos aqui, em Romanos capítulo 12, da igreja como um corpo. E essa analogia, ela nos é conhecida, a maioria de nós já conhece essa analogia. Paulo diz, olha, assim como um corpo tem vários membros e cada um desses membros desempenham funções específicas, da mesma maneira acontece na igreja. A função da mão, ela é diferente da função do pé, que é diferente da função do olho, que é diferente da função do nariz, que é diferente da função dos estômagos, das células e por aí vai. Cada uma delas tem uma função. A função que a mão exerce é completamente diferente da função que o pé exerce, que é diferente da função que o olho exerce. E o corpo, quando ele funciona bem, todas as suas funções também, de igual maneira, estão funcionando bem também, cada uma delas individualmente. O corpo, portanto, é esse mistério glorioso de que cada parte dele tem uma função e quando essas funções são plenamente exercidas, o corpo então está em pleno funcionamento. Nós sabemos que o corpo ele é uma parte integrante
ele é formado por partes integrantes. E algumas vezes nós classificamos, essa parte é mais importante do que aquela, a mão é mais importante do que o pé, que é mais importante do que o olho, que é mais importante do que o nariz, enfim, que é mais importante do que o pulmão. Mas basta um espinhozinho no dedinho mindinho, o corpo todo sente. O corpo, aquela parte que a gente, de certa maneira, alguns até desprezam ou desprezariam. Dedinho mindinho, tiver uma farpinha ali, você começa a mancar, você já não começa a ficar desconfortável. E o apóstolo Paulo, queridos, ele faz essa analogia com a igreja como corpo, em que cada uma das pessoas, das pessoas que compõem a igreja, que compõem esse ajuntamento, todas elas têm uma função específica. Umas vão agir conforme uma mão agiria, outras vão agir conforme o pé agiria. Mas a ideia é que cada um de nós, que somos parte da igreja do Senhor, somos parte de um corpo e exercemos uma função que nos foi dada. O apóstolo Paulo diz que essa função nos foi dada a partir da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Então, cada um de nós temos uma função específica dentro desse corpo, dentro dessa igreja. E o que eu gostaria de salientar com os irmãos nesse primeiro ponto que a gente está refletindo nessa manhã é que cada um de nós tem dons, assim como o apóstolo Paulo diz aqui. Cada um de nós tem dons, tem talentos, tem capacidades, e esses dons, esses talentos, essas capacidades, a ideia é que sejam também trabalhadas nesse contexto eclesiástico, nesse contexto de organização e de pregação do Evangelho. E observem, queridos, que cada um tem um dom, e a ideia aqui do texto é também de que a partir desse dom, a gente exerça esse dom, a gente exerça essa capacidade. Em outras palavras, o que eu gostaria de refletir com os irmãos nesse primeiro ponto é que se nós temos num corpo, por exemplo, a mão, o que é que a gente espera da mão? Que ela exerça a função ao qual ela foi destinada. Ela foi destinada para que eu consiga segurar, para que eu consiga tocar, para que eu consiga levantar, sentir e por aí vai. O pé, ele também tem a sua função específica. Ele nos leva a caminhar, ele nos leva a andar, nos ajuda a nadar, nos ajuda a subir montanhas, né? Estávamos conversando isso ontem. Os pés, eles têm também as suas funções específicas. E o corpo, de certa maneira, ele também tem, portanto, as suas funções em que ele pode desempenhar. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar muito fortemente nessa manhã com os irmãos é que, assim como se espera que cada parte do corpo exerça a sua função específica, a gente espera também que o corpo, ele seja cumprido aquilo que ele foi destinado a ser. E eu queria aqui com os irmãos repetir e refletir esse primeiro ponto mais uma vez. O que é que a gente espera, o que é que o corpo, queridos irmãos, esperam das nossas mãos? Que ele cumpra suas funções específicas que uma mão está destinada a ser. O que é que a gente espera que um pé... O que a gente espera que ele possa nos ajudar? De que forma a gente espera que ele possa nos ajudar? Que ele desempenhe aquilo que foi destinado a ser, que é caminhar, que é andar, que é nadar, que é estar exercendo essas funções. Assim, queridos, um corpo, uma igreja bíblica, que foi chamada para ser esse corpo de Cristo, o que a gente espera é que ela seja cumprida aquilo que ela foi destinada a ser. Esse prólogo todo está sendo feito para enfatizar o seguinte: o que é que a gente espera dos membros do corpo? Que cumpram determinadas funções. A igreja, na analogia que o apóstolo Paulo fez, é uma igreja que está sendo comparada a um corpo, em analogia. Dessa maneira, a gente também espera que a igreja cumpra aquilo que ela foi destinada a ser.
Ou seja, a igreja ela tem uma função. A igreja ela tem um motivo. A igreja ela tem um destino. A igreja ela tem uma finalidade. E o que é que a gente espera? O que é que o apóstolo Paulo orienta aqui quando ele faz essa analogia? Ele espera que a igreja cumpra o propósito pelo qual ela foi destinada a ser. Será que a igreja foi destinada a ser no sentido de apenas arrecadar recursos das pessoas para enriquecimento ilícito? Não, a igreja não foi destinada para isso. Certamente não foi. Embora a gente veja isso em alguns lugares. Será que a igreja foi destinada a ser um corpo que de alguma maneira traz algum trauma para a vida das pessoas? Será que a igreja foi destinada a ser um corpo, um instrumento que de alguma maneira fere a vida das pessoas? Certamente que não. Mas, contudo, todavia, muitos de nós já fomos feridos, já nos sentimos feridos, machucados pela própria igreja. Talvez todos aqui, de alguma maneira, foram machucados pela própria igreja. Eu vou trazer um exemplo pessoal, embora eu não vá entrar muito no mérito, mas há não muitos anos atrás eu fui, de alguma maneira, extremamente ferido em um determinado contexto eclesiástico. E a decisão que eu iria tomar naquele momento era de não continuar a caminhada que eu estava seguindo, que era a caminhada de ser seminarista e de passar pelo processo de ordenação, como diz a Constituição da Igreja Presbiteriana, ao sagrado ministério. E naquele momento, de uma certa maneira, eu fui ferido no ambiente eclesiástico, mas fui acolhido por uma outra igreja, por um outro contexto. E nesse acolhimento eu pude sentir que a igreja naquele momento estava exercendo exatamente o papel pelo qual ela foi destinada, que foi de acolher, que foi de pregar o evangelho, que foi de olhar, que foi de se importar, que foi de sentir a dor daquele que está ferido. De alguma maneira, a mesma igreja que me feriu foi a mesma igreja que me acolheu. A igreja que acolhe, ela está cumprindo o propósito pelo qual ela foi destinada. Observem, queridos, que quando a gente passa pelo processo da cura, de alguma maneira a cura é exatamente isso. O milagre é exatamente isso. Quando Jesus vai e cura uma pessoa que não enxergava e ela passa a enxergar, não é exatamente isso que estava acontecendo? Porque a pessoa, ela tinha olhos e não conseguia perceber, não conseguia ver, não estava dotada dessa capacidade de ver. Quando Jesus traz essa visão, de alguma maneira o milagre é que aquele órgão que era destinado a cumprir determinada função, agora ele passa a cumprir essa função da maneira a qual ele foi destinado. Ou seja, os olhos, eles servem para a gente para ver. E o milagre que Jesus faz é exatamente dar essa capacidade de uma pessoa que não estava com essa capacidade de enxergar e voltar a enxergar. Assim, queridos, esse primeiro momento eu queria pensar dessa maneira com os irmãos. A igreja deve cumprir o chamado pelo qual ela foi designada, deve cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. O nosso propósito é de abençoar, não é de ferir. O nosso propósito é de caminhar junto, não é de julgar. O nosso propósito não é de ferir, machucar, oprimir, colocar fardos pesados, mas ao contrário, pregar o evangelho de Cristo que diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Assim, queridos, que a gente seja como igreja, uma igreja bíblica e que cumpra o propósito ao qual essa igreja foi designada. O Senhor tem um ministério para essa igreja, para esse ajuntamento. Uma igreja, e o propósito dele é certamente que seja uma igreja bíblica, uma igreja que pregue e viva o evangelho. E a partir disso, querido, sabendo que
nós vivemos em um corpo, somos um corpo que deve cumprir o propósito pelo qual esse corpo foi designado. Algumas perguntas nos vêm para que a gente consiga refletir também. Como a gente pode fazer isso na prática? Como a gente pode fazer isso não apenas no âmbito do discurso ou da fala ou da pregação religiosa, mas que isso se materialize, que se torne uma verdade? Essa é uma questão que nós temos tentado pensar e refletir como igreja. Nós vivemos aqui, eu já falei isso várias outras vezes, nós vivemos hoje, agora no ano de 2026. E viver o cristianismo hoje, no ano de 2026, é completamente diferente de vivermos o cristianismo quando eu me converti em 1993. Completamente diferente. Os desafios são outros, a igreja é outra, os tempos são outros, as questões são outras. E esse desafio é um desafio muito grande, queridos. Se a gente for pensar, por exemplo, apenas na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil, se a gente for olhar as estatísticas da igreja, eu não tenho esses números aqui, mas se a gente for olhar as estatísticas da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao longo das últimas décadas, ela tem caído vertiginosamente. Embora o número de evangélicos tenha aumentado. Mas, por exemplo, quando olhando para a nossa denominação, é uma denominação em que o número de membros tem caído ao longo dos anos e ao longo das décadas. E, de certa maneira, existe uma previsão que não é uma previsão muito boa. Porque quando a gente olha, por exemplo, para o contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a gente vai tentar pensar num prognóstico daqui a 20, 30 anos, não há uma tendência de crescimento. E por um motivo muito simples, nós temos poucos jovens nas igrejas. Por exemplo, esse é um outro desafio. Nós temos poucos jovens na igreja. Portanto, uma expectativa para daqui a 15, 20, 30 anos é uma expectativa de não crescimento da igreja, ao contrário, uma expectativa de dificuldade, porque a tendência é que a gente esteja na igreja, passem os anos e a gente vai morar com o Senhor, a gente vai para a eternidade. Se não existem jovens na igreja, eu não preciso falar quais são as consequências. O que devemos fazer? Montar programações para atrair jovens? Não sei se é exatamente isso, mas nós precisamos pensar, porque esse é um contexto que nós estamos. Será, queridos, que a gente vai exercer a função pelo qual fomos designados da mesma maneira que eu fazia lá, que estava acostumado a fazer em 1993? Será que é a mesma maneira que nós devemos nos colocar, nos organizar? São questões abertas, eu não estou dizendo como devemos fazer. O que eu estou querendo pontuar é que nós precisamos pensar nessas questões, que são questões absolutamente importantes. Por que, queridos irmãos, nossos filhos, netos, não ficam na igreja? Será que é uma questão só da questão de fora, do mundo como está? Será que nós, enquanto igreja, também não podemos ou devemos fazer uma autorreflexão e visualizarmos o porquê que os nossos entes queridos não estão ficando na igreja? Nós criamos com todo carinho, criamos na igreja, e eles já não ficam. Um dos motivos, por exemplo, olhando para o mundo pós-moderno, para o chamado mundo pós-moderno que nós vivemos hoje, essa é uma característica exatamente do pós-modernismo. Eu já comentei isso aqui em outros momentos com os irmãos. Quando nós olhamos década de 80, 70, 90, era muito comum e natural, normal, os filhos vão para a igreja a partir do exemplo dos pais e não tem questionamento, eles ficam na igreja. Foi assim durante muitos séculos. Muitos de nós estamos na igreja porque os nossos pais estavam. E os nossos pais estavam na igreja porque os seus pais estavam. Isso acontece no nosso contexto protestante, acontece também muito fortemente no contexto católico, por exemplo, né? Mas hoje, nos tempos hoje pós-modernos, já não é assim. Tanto no contexto católico quanto no contexto protestante, e eu diria em outros contextos religiosos, de outros contextos religiosos. Os filhos já não ficam
Essa tradição já não é algo que seja relevante para a vida dos nossos filhos, no tempo que nós vivemos hoje. E a pergunta é como nós podemos pregar o Evangelho, viver o Evangelho de maneira fiel ao que diz as Escrituras, mas também levando em consideração o contexto do nosso tempo. Esse é o desafio que nós aqui na Igreja Presbiteriana Betânia de Piratininga queremos encarar, precisamos encarar. Como nós podemos pregar e viver o Evangelho de maneira relevante, de maneira bíblica, de maneira fiel ao que Jesus nos orienta, ao que Jesus nos direciona, mas levando em consideração todas as especificidades do nosso tempo. Se a gente fechar os nossos olhos para isso, queridos, de alguma maneira é como se o corpo não estivesse exercendo a função pelo qual ele foi destinado, porque a igreja vai diminuir. A igreja vai minguar, como em alguns contextos já tem acontecido. Assim, queridos, esse primeiro ponto que eu queria conversar e refletir com os irmãos, ele se refere a essas questões de nós exercermos o papel pelo qual fomos chamados. Agora, fomos chamados, queridos irmãos, num contexto muito difícil, porque não é um contexto em que já aconteceu de certa maneira similarmente no passado. É um contexto novo. E como é que nós vamos lidar com o novo? Está em aberto. A minha sugestão é, vamos orar, vamos pensar, vamos estudar, vamos caminhar, vamos vivendo o Evangelho a partir dessa perspectiva de que nós não a partir da perspectiva de que é inegociável para a gente o Evangelho de Cristo. É inegociável para a gente cumprir o que diz as Escrituras. Isso é inegociável. Mas eu preciso cumprir as Escrituras levando em consideração o contexto que nós estamos. Eu não posso cumprir as Escrituras hoje, viver da maneira... viver as Escrituras hoje exatamente da mesma maneira, com as mesmas práticas, com o mesmo pensamento que eu vivia há 20, 30 anos atrás, porque o mundo é outro. Entendendo esse contexto que nós estamos, como nós podemos viver esse Evangelho? Não tenho uma resposta, queridos, tenho apenas essa pergunta. Mas é uma pergunta que, feita de maneira sincera, que feita de maneira honesta, nós precisamos encarar e precisamos pensar sobre. Nós queremos viver o Evangelho e vamos viver o Evangelho. Mas como viver diante desse contexto? Essa é uma das questões que nós aqui, enquanto igreja, devemos e vamos continuar pensando sobre ela. No texto, queridos, que nós lemos em Romanos capítulo 13, no versículo 8 ao 10, eu vou lendo rapidamente, novamente, esses 3 versículos, para ilustrar o que eu queria trazer com os irmãos no segundo momento. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. A pergunta que nós fizemos no início é: quais são as características de uma igreja bíblica? O versículo 10 do capítulo 12 de Romanos deixa isso muito claro. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, nós cumprimos a lei por meio do amor. Cumprimos as Escrituras por meio do amor. Uma igreja, queridos, uma igreja bíblica, uma igreja que se fundamenta nas Escrituras, uma igreja que quer cumprir os ensinamentos de Jesus, que quer cumprir as Escrituras, ela vai cumprir a lei e as Escrituras por meio do amor. Portanto, queridos irmãos, se nós queremos pensar quais são as características de uma igreja bíblica, uma das principais características, o apóstolo Paulo revela nesse segundo momento, que é o cumprimento da lei por meio do amor. Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Muitos acusaram Jesus de não terem cumprido a lei. Muitos acusaram Jesus: olha, você está violando a lei, você está violando o sábado, você trabalha no sábado, você cura no sábado, você ignora os preceitos da lei.
logo para o Filho de Deus, logo para o próprio Deus que estava ali. Ele cumpriu a lei, mas cumpriu a lei por meio do amor. Portanto, queridos irmãos, uma igreja bíblica, ela cumpre as Escrituras por meio do amor. Se uma igreja, seja ela qual for, se uma comunidade, seja ela qual for, não se caracteriza pelo amor, não é uma igreja que ama, não é uma igreja que se importa, não é uma igreja que olha para o seu próximo, não é uma igreja que leva o amor em consideração, além das palavras, mas principalmente por meio das atitudes, a gente pode dizer que essa igreja, de certa maneira, não é uma igreja que tem uma característica bíblica, no sentido de ser uma igreja bíblica, nesse contexto que nós estamos conversando aqui. Uma igreja bíblica, queridos, é uma igreja que ama. Uma igreja bíblica é uma igreja que se importa. Uma igreja bíblica é uma igreja que cumpre o seu chamado, cumpre a sua função por meio do amor. Se você está numa igreja e você percebe que ela não ama, você percebe que ela não se importa, você percebe que ela não olha para você ou para o próximo, de alguma maneira, tem algo errado. Seja com a nossa visão, que a gente pode estar percebendo errado também, ou seja com a igreja o qual você está inserido. Assim, queridos, se nós queremos ser, nós aqui, no nosso contexto, uma igreja bíblica, nós temos que ser uma igreja que ama. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, nós temos que ser uma igreja que se importa. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, eu tenho que ser uma igreja que ouve as questões do nosso próximo. Temos que ser uma igreja que se importa com alguém que está passando necessidade. Temos que ser uma igreja que se importa com alguém que está passando por problemas. Temos que ser igreja até mesmo que dá voz e ouvidos àqueles que não têm voz e àqueles que não têm uma postura, uma posição, uma condição de se expressarem. Em muitos momentos nós estamos no mundo, e muitos estão no mundo que não tem voz, não tem condições, não tem recursos. Uma igreja bíblica, queridos, é uma igreja que cumpre a lei por meio do amor, que cumpre as Escrituras por meio do amor. No texto de Romanos 14, que nós lemos também, eu não vou ler novamente todo ele fala de um contexto, e aí eu já estou caminhando, queridos, para o final da nossa reflexão. Ele fala de um contexto em que os judeus, povo de Israel, o povo ao qual o Messias foi enviado, o Salvador de Israel, esses judeus, nesse contexto, eles tinham resistência a que outros povos, os chamados gentios, fossem incluídos na igreja, fossem incluídos nos ajuntamentos, fossem incluídos no corpo, nesse corpo. Por um motivo muito simples, eles passaram a vida inteira convivendo somente com os judeus. Eles passaram a vida inteira somente entre eles, por orientação do próprio Deus. O próprio Deus deixava isso muito claro, que eles não deveriam adquirir e assimilar os costumes dos outros povos. Mas nesse momento, já na época da graça, já na época da pregação de Jesus, do ministério de Jesus e da salvação sendo consumada através da morte e ressurreição de Jesus naquela cruz, nesse novo momento, nesse novo contexto, os judeus já estavam exercendo uma resistência para que os gentios fossem agregados. Nesse primeiro momento, fizeram resistência. No segundo momento, falaram o seguinte: beleza, eles podem vir estar com a gente aqui, mas eles têm que se adequar aos nossos costumes. Eles têm que serem circuncidados. Eles têm que, na verdade, exercerem e viverem da maneira como nós estamos acostumados. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Queriam impor condições para que esses gentios fossem aceitos. Nesse contexto, o apóstolo Paulo, no último trecho que nós lemos, ele deixa muito claro que se você, no versículo 15, se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor.
Ou seja, se eu coloco fardos religiosos na vida do meu irmão, já não estou agindo por amor. Se eu coloco condições, olha, para você estar aqui na igreja, você precisa ser assim, precisa ser assado, precisa vestir isso, precisa fazer aquilo, precisa beber isso, precisa comer isso, ou não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode... Se a gente impõe uma série de proibições para que as pessoas estejam conosco, nós não estamos agindo por amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, se vocês estão colocando questões tão severas, condições tão rígidas para que os gentios sejam incluídos, vocês não estão agindo por amor. E no versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, queridos, em outras palavras, ele não é aquilo que comemos, não é aquilo que bebemos, não é aquilo que não comemos, não é aquilo que não bebemos, mas ele é aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, utilizando a tradução que acabamos de ler aqui nesse texto. Assim, queridos, não nos cabe colocar fardos excessivos sobre a vida dos nossos irmãos. Não nos cabe colocar regras extremamente rígidas e condições extremamente rígidas para que os nossos irmãos estejam congregando conosco. Não nos cabe. Porque se a gente está fazendo isso, como o apóstolo Paulo diz, nós já não estamos agindo por amor. E uma igreja bíblica é uma igreja que age por amor. Uma igreja bíblica é uma igreja que cumpre as Escrituras, mas cumpre por meio do amor. Assim, queridos, não coloquemos fardos religiosos pesados sobre a vida dos nossos irmãos. Nós acabamos tendo a tendência de fazer isso de certa maneira. De certa maneira, não são poucos os casos e não são poucas as tradições que colocam regras pesadas, rígidas, difíceis, para que as pessoas possam se achegar. E aí as pessoas que se achegam e assimilam essas regras, qual é a tendência? Que elas continuem a imputar essas mesmas regras. Porque, olha, se eu seguir essa regra esse tempo todo, fulano que chegou agora vai ter que seguir também. Como é que eu seguir essas regras, fulano está chegando aqui agora, ele não está seguindo? Dessa maneira, queridos, é a tendência que a gente acaba seguindo dentro da nossa própria tradição religiosa. Não nos cabe, queridos irmãos, e aqui eu já estou realmente caminhando para a gente finalizar, não nos cabe imputar pesados fardos sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida das pessoas que querem estar conosco, sobre a vida daqueles a quem temos pregado o Evangelho. Não nos cabe. Você pode vir. Venha como estás, né? As pregações geralmente falam assim: venha como estás, pode vir, mas depois não dá para ficar como está, não. Você vai ter que dar uma mudadinha, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Você veio de bermuda aqui, não. Agora vai ter, no primeira vez tudo bem, mas depois tem que vir de calça, porque aqui todo mundo veste calça. Você vestia isso, você se portava dessa maneira. Não, isso era antes, agora você tem que fazer isso. Não nos cabe fazer isso, querido. Não nos cabe pregar o Evangelho, viver o Evangelho, vivermos e cumprirmos esse Evangelho por conta do amor. Por fim, nesse terceiro ponto, uma igreja bíblica não coloca essas controvérsias como uma prioridade. Porque as controvérsias, queridos, elas existem. Eu penso sobre determinados temas de uma maneira, os irmãos vão pensar de outra, e está tudo bem. Nós vivemos hoje num país extremamente polarizado. Algumas vão pensar de uma tendência de uma maneira, outros vão pensar de outra. Queridos, isso não deve ser uma prioridade na vida da igreja, no sentido de serem colocados acima de tudo. Essa igreja nós só vamos aceitar pessoas que pensam dessa maneira. Não, na nossa igreja nós vamos aceitar pessoas que pensam de outra maneira. Não! As controvérsias, os pensamentos diferentes, os posicionamentos diferentes, as diferentes visões de mundo, elas vão ser diferentes. Cada um de nós vai pensar o mundo de uma maneira. E vamos pensar de maneiras completamente diferentes. E está tudo bem, está tudo ótimo, porque o principal é que a gente siga o Evangelho de Cristo, que a gente viva o Evangelho de Cristo. E isso sim, esse é o principal. O principal é que a gente viva o Evangelho e que a gente cumpra as Escrituras por meio do amor. Esse é o essencial.
Agora, o pensamento diverso, o pensamento diferente, ele vai acontecer, já aconteceu no Novo Testamento, queridos. Apóstolo Paulo, em determinado momento, ele tinha um companheiro de ministério. Ele achou que o companheiro de ministério não estava cumprindo seu ministério da maneira que ele esperava, eles simplesmente se separaram. Paulo foi para um lugar, Barnabé foi para outro. E depois eles se reencontraram, ficou tudo bem. As divergências, queridos, de pensamento, elas existem e vão sempre existir. Nós não precisamos pensar todos de maneira igual, até porque isso é impossível. E só vai ser possível por um processo de domesticação que é muito ruim e é completamente não saudável. Né? A gente não vai pensar de maneira unânime. É impossível que isso aconteça, a não ser que exista um rigor, um adestramento, que também não é bom. Aprendamos, queridos, que uma igreja bíblica não coloca essa diferença como uma prioridade, mas ao contrário, ela acolhe essas diferenças. Ao contrário, ela entende de que nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, mas nós somos um só em Cristo. Nós podemos ter visões e cosmovisões diferentes, mas nós temos, num certo momento, num certo ponto, o mesmo princípio. Todos nós cremos que Jesus é o Senhor e que devemos viver o seu evangelho, os seus ensinamentos, a partir daquilo que ele expressou. Isso todos nós concordamos. Uma igreja bíblica, ela precisa andar de acordo com os ensinamentos de Jesus. O parâmetro principal de uma igreja bíblica é seguir o que Jesus nos ensinou. É seguir os mandamentos de Jesus expressos no Novo Testamento, que estão em consonância com o Antigo Testamento também. Elas não são antagônicas, embora existam diferenças. Assim, queridos, nós temos um tempo novo. 2026 é um tempo novo. E esse tempo, ele exige um novo fazer, um novo proceder, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se colocar, uma nova forma de amarmos, uma nova forma de sermos igreja, para que a gente seja de fato, que a gente exerça de fato o ministério pelo qual nós fomos designados a ser. A Igreja de Cristo foi designada para amar. A Igreja de Cristo foi designada para pregar e viver o amor. A Igreja de Cristo foi designada para que não controvérsias e diferenças de opiniões sejam a prioridade, mas o amor seja a prioridade. O cumprimento das Escrituras por meio do amor sejam a prioridade. Que nós possamos ser assim, queridos. Que a nossa igreja possa entender que nós vivemos num tempo singular. E nesse tempo nós queremos fazer a diferença. Neste tempo nós queremos amar. Nesse tempo nós queremos expressar o nosso amor. E aqui vai um desafio final. Como nós podemos amar ao nosso irmão? Como nós, enquanto igreja, podemos exercer o amor de maneira que a sociedade perceba? Como nós podemos contribuir para a pregação da paz e do amor, de maneira que isso fique claro para as pessoas? Não em discurso, mas em verdade, em realidade. Esses são os desafios e as questões que se colocam diante da gente agora no século XXI, agora no ano de 2026. Como nós podemos ser essa igreja bíblica, uma igreja viva, uma igreja potente, uma igreja que tem cheio de jovens, cheio de crianças, cheio de anciãos, cheio de pessoas de meia idade, todas elas potentes, alegres, vivas, vivendo o Evangelho dentro desse nosso contexto. Como nós podemos ser essa igreja bíblica? Algumas das características nós já conversamos aqui. Primeiro, ser um corpo que cumpre aquilo que ele foi chamado. Nós fomos chamados para amar. Segundo, uma igreja que cumpre as Escrituras por meio do amor. E terceiro, uma igreja que não coloca um jugo extremamente pesado, mas ao contrário, ela é uma igreja que acolhe, porque entende que nem bebida, nem comida são essências do reino de Deus,
Mas aquilo que é a essência do reino de Deus é paz, justiça, é aquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. E certamente, queridos irmãos, Deus tem grandes coisas a fazer na vida de cada um de vocês. Deus tem grandes coisas a fazer na vida de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui, porque Deus já mudou a nossa vida. Deus já mudou a nossa história. E aqui nós temos um desafio. Você vai sair com um desafio nessa manhã. Você vai sair com um desafio nessa manhã. Zé Roberto sempre fala, né, que tinha um deverzinho de casa, o pastor Zé Roberto passava um deverzinho de casa. E o deverzinho de casa que a gente vai pensar a partir de hoje é como nós podemos ser uma igreja que ama, que de fato ama, que de fato é mudada pela palavra, que o amor que a gente sente por Deus é tão grande que eu não consigo deixar de expressar o amor pelo meu próximo. Eu não consigo deixar de expressar a alegria, o carinho, o se importar com o meu próximo. Como nós podemos fazer isso? Eu queria que você pensasse sobre isso. Deus tem algo para a vida de cada um de vocês. Deus tem algo para a vida dessa igreja. Algo grande. Grande não necessariamente aos nossos olhos, mas grande no sentido de que Deus está conosco. E quanto mais Deus está conosco, maior nós somos nesse sentido. E menor nós somos, porque à medida que nós diminuímos, Cristo cresce, como João Batista disse. Importa que Cristo cresça e que a gente diminua. E Cristo vai crescer quando o nosso ego diminuir, quando a nossa vaidade diminuir, quando a nossa ambição por poder diminuir. E que isso seja uma verdade na vida de cada um de nós. Deus tem algo muito relevante na sua vida, queridos. Deus tem algo muito relevante na vida dessa igreja. Podem ter certeza absoluta disso. Isso não é uma certeza. Deus tem algo muito, muito relevante. Além daquilo que Ele tem feito na vida dessa igreja, além daquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Deus tem algo muito relevante e muito importante. E que a gente possa ter essa coragem de viver. Senhor, eu quero viver nesse contexto que nós estamos, no século 21, o Evangelho de Jesus. Eu quero ser uma pessoa que acolhe. Eu quero ser uma pessoa que tem misericórdia. Eu quero ser uma pessoa menos julgadora. Eu quero ser uma pessoa que não vai ficar colocando fardo sobre a vida das pessoas, mas ao contrário, uma pessoa que vai se importar, que vai olhar e que vai acolher a vida daqueles que precisam. Amém, queridos? Vamos orar?